nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus. Vinde, ó Santo Espírito, fazei com que todos nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes à sua palavra. Deus, na sua infinita bondade, quis comunicar-se conosco. Enviou seu Filho Jesus, que é o Verbo feito carne, que nós possamos escutá-lo a cada dia e colocar em prática tudo que ouvirmos e entendermos de sua palavra. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos assentar? Então, começando, hoje e amanhã, esse estudo de Efésios. Como nós sabemos, a nossa Igreja Católica, eu penso assim que há mais ou menos 50 anos, no início dos anos 70, iniciou o mês da Bíblia, na esteira do Concílio Vaticano II, aquele concílio que aconteceu lá em 63, 65, e que foi um marco na nossa igreja, do ponto de vista litúrgico e do ponto de vista do estudo bíblico. A partir daí, a nossa igreja, inspirada pelo Espírito Santo, tomou consciência de animar a todos nós termos a Bíblia em mão. E a partir daí, muita gente começou a ler a Bíblia. Eu digo a partir daí porque antes não era muito incentivado, historicamente. Eu me lembro na década de 60, quando meu pai comprou a primeira Bíblia, isso lá no bairro da Figueira, e foi um evento, os vizinhos vinham ver. Ninguém sabia o que era uma Bíblia, Graças a Deus hoje, passou-se 50 anos, a Bíblia está na mão de todos nós. Todo mundo trouxe? Trouxe, E a partir então dos anos 70, a nossa igreja propôs assim, no mês de setembro, todo mundo sabe por que setembro é o mês da Bíblia? Sabe, Cleide? Qual santo que é o santo? Jerônimo, Dia 30 de setembro é o dia de São Jerônimo. Depois a gente não vai entrar aqui em detalhes, que o tempo é curto. Vocês podem olhar ali a beleza da vida de São Jerônimo, que viveu nos anos 300. Ele foi para a Terra Santa e lá ele praticamente traduziu toda a Bíblia para a língua do povo. E qual que era a língua do povo na época? Era o latim. Ele traduziu das línguas originais, como nós sabemos, o Antigo Testamento foi escrito basicamente em hebraico e algumas pequenas partes em aramaico, que é uma língua muito parecida com o hebraico. Jesus, aliás, falava aramaico, Ele era a língua mais popular lá da Galileia. E o Novo Testamento, impulsionado por Paulo apóstolo, que rodou todo o Império Romano, mas a língua, como o inglês hoje, digamos assim, era o grego. Com o passar do tempo, as coisas vão mudando, a língua latina se tornou a língua mais popular. E a Bíblia precisa ser traduzida na língua do povo. Como diz João capítulo 1, versículo 14, o Verbo se encarnou, se fez gente, se fez homem e veio habitar entre nós. Deus veio para falar a nossa língua. Por isso que Jesus falava uma linguagem tão simples, falava em parábolas. Não podemos complicar, não.
Aqui não tem nenhum doutor não, né, Cleide? Aliás, só para esclarecer, eu não sou doutor. Eu fiz um mestrado em Bíblia em Roma, né? E parei por aí. Né, já. Não sou não. Fake news. Só fazendo quando eu cheguei da Itália, morei um tempo em Uberaba e tinha um curso bíblico como esse, e a moça que fez a propaganda botou lá: venham participar do curso com o doutor Frei Marcos. Eu fiquei muito envergonhado, porque aí fui falar com ela, falei, não, mas não tem problema, é só para chamar o povo, mas não é. Na verdade, eu costumo dizer que o meu doutorado em Bíblia eu fiz no Tocantins, né? É bom dizer isso. Eu morei 25 anos no Tocantins, fui em 98 para ficar 3 anos e voltei esse ano, no início do ano, e vivendo com a população mais simples, mais humilde, aquelas senhorinhas que mal sabem, nem sabem ler e escrever, mas uma fé tão viva, que foi um alento não só para a minha vocação de padre, mas uma ajuda para entender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, se ela não for colocar em prática, não tem sentido. Não é um livro qualquer. A gente pega aí um romance, sei lá, do Machado de Assis, ou qualquer livro, a gente lê, acha bonito e tal. Aí é uma literatura humana, vamos dizer assim. Mas a palavra de Deus tem que ser diferente. Tem que ser uma palavra orante, uma palavra penetrante. Não é assim que diz a Hebreus? Hebreus tem uma frase que fala, né? A palavra, não é o caso da gente ficar decorando, mas hoje com o Google a gente acha qualquer frase da Bíblia. Não sei se é capítulo 3 ou 4, mas fala assim: a palavra de Deus é como uma espada penetrante de 2 gumes que penetra até a medula. Uma síntese, né, do que é a palavra de Deus. Tem que entrar, não é superficial não, até a medula dos ossos da carne. E quando ela penetra, aí, meu filho, aí a vida de Deus começa a brotar da pessoa. Quando a gente assimila a palavra de Deus, aí vem a verdadeira sabedoria, né? A capacidade da gente enxergar o mundo, aquilo que São Paulo falava, o discernimento, a capacidade de perdoar, né? Essa sabedoria tão profunda, mas é um processo lento, gradativo, né? Isaías fala: a palavra de Deus é como uma chuvinha fina, aquela garoinha que vai caindo na terra e vai penetrando, né? Não é aquela chuvona que cai. Tem gente que do dia para a noite lê a Bíblia toda, né? Eu já vi gente, né? Se converteu, aí lê a Bíblia toda, e o que sobrou, né? O que sobrou? Não, ela tem que ser lida devagarzinho. Outro dia alguém perguntou para mim se eu já tinha lido a Bíblia toda. Eu não li, e nem pretendo ler nessa altura do campeonato. Mas o importante é ler todo dia e ler no espírito do silêncio, né? Aquela metodologia da Lécio Divina, da leitura orante da Bíblia, que está muito divulgada, graças a Deus. Até o Papa Francisco faz referência naquele documento dele, Evangelho Gaudium. Aí sim, né? Então era isso assim, fazendo essa introdução. Todo ano a nossa igreja define um livro para ser estudado. E esse ano é Carta aos Efésios, né? O ano passado um ano é do Antigo Testamento, outro ano é do Novo. Foi o livro de Josué. O ano retrasado foi Gálatas e assim por diante. E é uma oportunidade boa para a gente entrar
mergulhar naquele livro. Que a nossa dinâmica católica, assim, a gente lê muito a Bíblia, e toda missa que a gente vê, a gente lê, mas é aqueles flash, né? E não é todo, são algumas partes da Bíblia. O Evangelho talvez seja todo. Até tem algumas citações que botam um pingo, né? vai cortando, é como pegando os melhores momentos. O bom é assistir o jogo inteiro, né? Não só pegar os melhores momentos, você entrar, mergulhar, ver todos os detalhes da Bíblia. Por isso, hoje e amanhã não vamos entrar na totalidade de Efésios, mas vamos aprofundar, né? Não sei se alguém já leu todo Efésios. É uma carta pequena, né? São só 6 capítulos. E então nós vamos agora dar uma olhada. E se vocês quiserem abrir a Bíblia, eu estava na dúvida até que hora que ia, então vai até 11h30, né? Não, 9h30, estou brincando. Todo mundo trabalhou, né? Todo mundo estamos cansados, um pouquinho vai bem. Então, vamos abrir aí, vamos com a mão na massa. Às vezes as pessoas perguntam, qual texto que é bom? Cita algum livro. Eu falo, o livro é a Bíblia, né? Às vezes, quando eu dava aula no seminário, eles pediam apostila. Eu falei, não, esse curso, a apostila está aqui, ó. O texto completo, a gente vai apenas comentando, tentando ajudar a gente a entrar no texto. O que diz ali o primeiro versículo? Paulo, eu estou seguindo aqui a Bíblia de Jerusalém, né? As palavras não são exatas, mas vocês vão acompanhando ali. Capítulo 1, versículo 1. A introdução. Toda carta, né, tem uma introdução. Aqui fala, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Chama a atenção, toda a carta de Paulo, ela tem uma introdução, como toda carta. Aliás, quantas cartas temos de São Paulo? Vamos jogando assim alguns dados para a gente refrescar a memória. Alguém lembra quantas cartas tem? É mais de 20 ou menos de 20? É menos, né? Oi? É umas 15. Deu 14, quase 15. Mas agora, é claro, quando a gente vai estudar, alguns colocam que nem todas as cartas foi exatamente Paulo quem escreveu, inclusive Efésios. Mas tradicionalmente são 14 cartas. E em todas as cartas, ele tem assim uma saudação, né? Essa carta aos Efésios, ela só tem 2 versículos de saudação. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. Aqui na minha tradução nem fala aos Efésios, porque vários estudiosos acham que essa carta, ela não foi direcionada exatamente aos Efésios, mas ela foi escrita para todas as comunidades, especialmente as comunidades pagãs. Aqui nós estamos entrando no tema essencial, um dos temas principais da carta, a questão dos pagãos, né? Pois nós vamos ver quem que eram esses pagãos e qual o problema que isso trazia. Toda a carta, quando a gente escreve carta, a gente não escreve à toa, né? Tem que ter um motivo. Quando a gente escrevia carta, né? Hoje quase não escreveu mais carta, né?
só e-mail, e aí é tudo... Mas quando a gente escrevia a carta, tinha uma motivação, ou era uma carta de amor, ou uma carta de saudade, né? E eu tenho guardado até hoje todas as cartas que eu recebi desde que eu entrei para o seminário. Tem 2 caixas de sapato, né? E ela mexia com a gente, né? A carta tem a gente está perdendo isso, né? Isso é bom recuperar. A carta mexe com os sentimentos, né? Quando eu estava na Itália, demorava 15 dias para chegar. Quando eu via uma tarja verde e amarela lá, o coração já começava a disparar, né? Hoje eu vou receber notícia do Brasil, né? E as cartas, São Paulo, ele que era um grande especialista em comunicação, né? Ele usava os meios da época, né? Ele visitava muito, né? A gente sabe a vida de São Paulo. Inclusive ele foi em Éfeso, essa comunidade aqui. Por isso que alguns acham, e aqui na carta, ele não fala nada de Éfeso. E ele ficou 2 anos em Éfeso. Por isso que alguns acham que essa carta foi escrita por um discípulo dele. Mas o que eu queria dizer é isso. Toda carta tem um objetivo. Então, quando a gente estuda as cartas de São Paulo, sempre diz, por que Paulo escreveu essa carta? Qual foi o motivo? É claro que Paulo era um grande pastor. Ele se sentia um pai, né, para essas comunidades, um irmão. E ele escrevia, seja para incentivar, seja para corrigir, seja para orientar, seja para esclarecer. E essa carta aos Efésios, ela tem muito disso, né, de esclarecer. Está funcionando o trem aí? Então você vai, é isso mesmo, vamos ver aqui a primeiro parágrafo. Tem que tirar esse negócio aí. Vocês conseguem ler? Vamos fazer um exame de vista aqui. Quem não consegue tem que ir por... Vamos ler junto, apresentando a carta. Conseguimos ler? Vamos lá. Que uma carta trata-se de uma homilia ou um sermão solene e festivo. Foi escrita provavelmente por um discípulo de Paulo pelo ano 85 depois de Cristo. Paulo foi martirizado em Roma pelo imperador Nero entre 64 a 67 depois de Cristo. Contém muitas ideias de Paulo, mas o estilo é bem diferente. Não entra nas questões do dia a dia, mas tem uma reflexão bastante ampla. Fala sobretudo sobre a igreja, que tem Cristo como cabeça, como uma comunidade de comunidades. Um resuminho, né? Ela já está no grupo das chamadas assim cartas católicas, apesar que oficialmente é carta paulina. Quando a gente fala em carta católica, pode dizer, mas então tem carta evangélica, protestante? Não, né? A palavra católica, ela significa universal. Então são as cartas endereçadas a todas as comunidades. Se você pega aos Coríntios, não. Especificamente para a comunidade de Corinto, né? E essa carta aos Efésios, apesar de que a tradição fala que é aos Efésios, na prática a gente não vê nenhuma referência aos Efésios. Por isso que os estudiosos acham que ela foi escrita. Então a gente poderia muito bem dizer, essa carta foi escrita também para a comunidade São Benedito, lá de Santa Cruz do Rio Pardo, né? É uma carta para todas as comunidades do mundo todo, né? E ela coloca uma reflexão, como está ali no texto, uma reflexão grande sobre a igreja. É um tratado de eclesiologia, né? Eclesiologia é a ciência que estuda a igreja. Então, uma carta que a gente vai se identificar muito, né? Que quem é a igreja?
É o Papa? O bispo? Somos nós. Então essa carta traz muito isso. Mas nós somos o corpo, não somos a cabeça, né? Tem gente que acha que é a cabeça, né? O que eu falei, ninguém vai se colocar contra. Então, essa carta faz questão de dizer que nós somos o corpo e Cristo é a cabeça. Deixa eu olhando aqui, então vamos até 9:30. Eu pensei assim, 4 temas, ela é uma carta muito, muito rica. Ela é dividida basicamente em 2 partes. Os 3 primeiros capítulos, eles são assim mais teológicos, né? Eles são mais, como eu poderia dizer, ele aprofunda o tema da igreja. Os 3 últimos capítulos, 4, 5 e 6, já fala mais da vida de comunidade. Isso nós vamos ver amanhã. Mas hoje eu pensei 2 temas. O primeiro tema é os segredos de Deus. Para a gente entrar nesse tema, eu vou pedir ajuda para um irmão nosso, um frei dominicano. Vocês já viram falar do Frei Domingos dos Santos? Frei Domingos, ele faleceu o ano retrasado. Um místico, né? E músico, compôs muitas músicas, gravou disco. Inclusive o Frei Lourenço Papim esteve aqui e fomos aqui na gráfica, aqui ao lado. Ele editou um livrinho que vai ser lançado ainda esse ano com todas as letras das músicas dele. Estou fazendo propaganda do irmão, é propaganda boa, né? Oi? Ficava em Goiânia. Ele morou em Goiás. Mas ele compôs uma canção, está aí no final da... É só jogar para baixo. Aí mesmo, nessa página mesmo, está no final. Para a gente entrar nos mistérios de Deus. Mas pode descer. Pode descer, tá? Mas vocês veem que eu não entendo muito de tecnologia, né? Estou fazendo uma bagunça aqui, mas é isso. Mais embaixo. Isso. Aí. A música que ele fez chama Confidências. Para a gente entrar nesse tema, o primeiro tema de hoje, é a carta aos Efésios, nos revela os segredos de Deus. Segredo não se conta, mas Paulo vai revelar nessa carta o segredo de Deus. Vamos... Deixa eu aqui ver como é que vai fazer. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Em ti minha esperança. Desceu? Senhor, na força de tua Páscoa. A questão eu sou. Cura-me, Senhor, no dom de tua ternura. Sacia-me, Senhor, na fonte de água pura. Na fonte de água pura.
Já que o som está com dificuldade, vamos rezar, né, o poema do Frei Domingos. A primeira parte fazem as mulheres, primeira estrofe, a segunda nós, os homens. Pode começar então. Guarda-me, Senhor, fiel em teus caminhos. Firma-me, Senhor, em tua aliança. Liberta-me, Senhor, em ti minha esperança. Nutre-me, Senhor, na força de tua Páscoa. Cura-me, Senhor, no dom de tua ternura. Sacia-me, Senhor, na fonte de água pura. Guia-me, Senhor, na luz da tua justiça. Lança-me, Senhor, na luta dos pequenos. Revela-me, Senhor, segredos do teu reino. Fala-me, Senhor, da vida partilhada. Ouve-me, Senhor, na dor do meu silêncio. Acolhe-me, Senhor, no teu imenso amor. Senhor, fiel em teus caminhos, firma-me, Senhor, em tua aliança. E, Senhor, de minha esperança. Quais são os segredos de Deus? Vamos abrir a carta no capítulo 1, versículos de 9 a 10. Aparece 5 vezes na carta a palavra mistério. Em grego é mysterion, né? Porque o nosso português tem muitas palavras que vêm do grego. Mistério já diz tudo, né? Deus é mistério. Mas também pode ser traduzida por segredo. Quais são os segredos de Deus? Que novidade a revelação, a Bíblia nos traz. E me chamou a atenção, lendo a carta aos Efésios, que aparece 5 vezes a palavra mistério. São Paulo, ele visitava as comunidades, né, levando o mistério do Evangelho. E eu gostaria então, para a gente variar aqui o som, quem poderia ler? Faz favor. Ele nos manifestou o misterioso desígnio de sua vontade, que em sua benevolência formará desde sempre para realizá-lo na plenitude dos tempos, desígnio de reunir em Cristo todas as coisas, a que estão nos céus e a que estão na terra. Muito obrigado. A leitura é assim, vamos agora ler de novo. A Bíblia de vocês, porque são várias traduções, o conteúdo é o mesmo, mas nem sempre as palavras são as mesmas, né? No Brasil nós temos muitas traduções, cada editora tem a sua tradução, né? E obviamente que cada tradutor vai colocar com as suas palavras. Na Bíblia de vocês, aparece a palavra mistério ou não? Aparece. Nas que não aparece mistério, qual palavra que aparece? Misterioso, desígnio, né? Aqui na minha fala, Deus deu-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Olha que coisa, né? Conhecer os desejos de Deus não é muito presunção, mas a Bíblia é fruto de muita experiência de fé, de espiritualidade. E sobretudo na época de São Paulo, né?
já tinha passado Jesus Cristo, já tinham sofrido tanto. São Paulo, se a gente estuda a vida dele, a gente vê que era uma pessoa muito intensa. Ele se jogava. E uma pessoa muito inteligente, muito capacitado, estudou bastante, só que ele estudou na escola dos fariseus. Então ele era muito rígido, muito legalista. Até ontem, no evangelho de ontem, fala, né, do problema dos fariseus. Jesus fala, eu vou subir a Jerusalém e vou enfrentar, né? O Filho do Homem vai sofrer muito na mão dos doutores da lei e tal. Mas Paulo caiu do cavalo, não sabemos se caiu do cavalo, o fato é que ele caiu e ficou cego. Se converteu, né? Nós sabemos bem a história dele. No fundo, Paulo passou por uma crise, a crise dos que se acham, a crise dos orgulhosos. Mais cedo ou mais tarde a casa cai. E Paulo, na sua crise, descobriu Jesus Cristo, que é misericórdia, que é amor. Aí a vida dele desabrochou. Ele continuava com aquela força, com aquela inteligência, mas agora usando para o bem. Não para matar os cristãos, mas para salvar. E então as cartas dele realmente são de uma profundidade e de uma realeza, são muito reais, né? Eu sou apaixonado pelo Paulo porque ele não faz questão de dizer que ele é melhor do que ninguém, né? Como é que ele fala? Uma das minhas preferidas é aquela: quando eu me sinto fraco, vamos completar, quando eu me sinto fraco, aí é que eu sou forte. E fala também, né? Tudo vivo por amor de Cristo. São várias, mas brota, como todo livro da Bíblia, brota de uma experiência profunda. Então, nesse sentido, ele vai dizer do mistério de Deus, dos segredos, dos desígnios. Esse primeiro desígnio, qual que é mesmo? Vamos falar com as nossas palavras. O que é? Qual que é o plano de Deus? Lá quando Deus resolveu fazer o mundo, se é que a gente pode dizer, humanamente a gente pode dizer assim, né? Qual que era ali no versículo 10? Qual que é o plano de Deus? É reunir tudo, todas as coisas. Olha só, reunir tudo que está na terra, no céu, toda a criação, todas as pessoas. Deus não fez nada para ser separado, né? Tudo está interligado, né? Não só as pessoas, mas também as pessoas, a natureza, né? A carta vai dizer essa expressão, o cosmos, né? Tudo, as estrelas, tudo tem um sentido. Essa carta realmente ela é muito profunda, né? Tudo tem um sentido. Se é obra de Deus, tem um sentido. Ele não criou nada por acaso. Eu costumo falar em tom de brincadeira, eu falei, a única coisa que eu não entendi até hoje por que Deus criou foi os pernilongos, né? Porque, mas é claro que tem sentido, né? O sapo agradece que tem pernilongo, porque a natureza é um ecossistema. Tudo tem sua importância. A gente poderia dizer, mas por que Deus criou as pessoas chatas? Para deixar nós melhor, né? Na verdade, a gente fala que os outros é chato, né? Mas é um pensamento muito amplo, né? Muito bom, muito importante para os dias de hoje. Todas as pessoas têm um significado. Ninguém está na terra por acaso, né?
todas as culturas. Esse final de semana, onde é que o Papa foi mesmo? Vocês acompanharam na mídia? Ele foi nos Estados Unidos, não foi? Não. Foi num país, eu confesso para vocês que eu procurei no mapa, eu nem sabia onde é que estava, né? Foi na Mongólia. Mas o que o Papa foi fazer lá? Quantos católicos tem na Mongólia? 1.500 católicos. Olha a beleza, quer dizer, um grupinho pequenininho, no meio de uma comunidade de, como é que é a religião deles? É lá na Ásia, fica entre mas a religião é a, como é que chama? Olha a minha ignorância, os budistas. Mas essa comunidade, ela é importante. Eu fiquei lembrando lá no Tocantins, às vezes eu viajava 100 quilômetros para rezar a missa para 5 pessoas, e eles estavam esperando. No sol quente, na poeira, ela é tão importante quanto você rezar para 100 mil pessoas, né? Porque a igreja é uma comunidade de comunidades, né? A igreja é o Vaticano? Não, é a diocese. Cada célula, né? Tem até uma igreja agora que fala muito de célula, mas é isso, né? A igreja aqui de São Benedito tem uma importância muito grande na Igreja Universal. É uma célula viva, né? É uma célula viva. Então, o segredo de Deus é reunir. Aqui que vem o quebra-cabeça, né? Ele criou para reunir, não é fácil. Eu queria fazer uma referência em outros textos da Bíblia, porque Efésio é um livro teológico, né? É uma síntese da teologia, né? O problema, quando é que começou a divisão na história do mundo? Deus criou, se a gente pega a primeira página da Bíblia, né? Lá em Gênesis, vamos dar uma olhada, Gênesis capítulo 3. Lá começou a confusão, né? Deus criou com muito esmero. No capítulo 1 fala os 7 dias, na verdade foram 6. Que ninguém é de ferro, Deus descansou também. Nós é que às vezes não queremos descansar, mas Deus descansa. Então ele fala, o primeiro dia, a gente conhece bem, né? E ele dizia, tudo era bom. Que texto bonito isso, né? Tudo era bom. Criou as águas, as estrelas e tal. Chegou no 6º dia, ele criou o quê? O homem e a mulher, a sua imagem e semelhança, e viu que tudo era muito bom. Esse muito é um detalhe que está lá. O ser humano é muito bom. Já no segundo relato, no capítulo 2 e 3, já um segundo relato fala, né, da história de Adão e Eva, que Deus criou o homem do barro, depois tirou a costela e fez aquilo que a gente sabe muito bem. Mas o que eu queria chegar é no capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 3, versículo a partir do 1. Quem poderia ler do 1 até o 12? Todo mundo abriu? Lá no comecinho, Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 12. Porque nós estamos partindo de Efésio, o grande segredo de Deus é de unir tudo. Mas é um trabalho danado, porque logo no início do ser humano, digamos assim, já começaram os problemas. Quem poderia ler? Gênesis. Gênesis 3, de 1. A culpa original. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado.
Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh, não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore é bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se e, vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueira, ligaram-nas e fizeram cinturas para si. E eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: onde estás? E ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo, porque estou nu, e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido o fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizestes isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Palavra do Senhor. Obrigado. Está aí o início dos problemas, né? Um taca a culpa no outro. Esses textos do Gênesis, eles são assim, textos mitológicos, mas que revela, né? Um prato cheio, tem algum psicóloga aqui, eles revelam quem somos nós. Não são textos históricos, não são, mas são textos de uma profundidade grande. O problema está aí. Deus fez o mundo tão bonito, se a gente fosse ler todo o Gênesis, né? Criou água, criou uma terra bonita. A gente poderia dizer hoje, né? A natureza tão linda. Só que Deus colocou uma condição. Olha, aquelas 2 frutos, vocês não podem comer. Era um fruto do que mesmo? Não tem nada a ver com maçã. Você viu que ninguém falou de maçã aqui. Qual que era o fruto? Do conhecimento e da vida. As 2 coisas mais importantes que a gente acha, né? Viver e entender as coisas. Né? Não adianta só viver, tem que... E por que não podiam? Porque senão... Aí começa a fofoca, mas o que eu queria chamar a atenção é no versículo 5. Mas... a serpente disse, ó a serpente, que é a encarnação de Satanás, encarnação do diabo. A serpente disse, disse a mulher, não, você não vai morrer não, mas Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e vocês vão ser como deuses. Quer dizer, você vai ser, não vai deixar de ser humano. Aí que está todo o problema, né? Não vai admitir seus limites. Você vai querer ser superior aos outros. Aqui é o pecado original, né? Que é o orgulho. E a partir daí, um vai acusando o outro.
é instaurado no mundo a divisão, né? A divisão. Jesus vai resumir dentro da sabedoria dele naquela frase: como é que você quer tirar o cisco do olho do teu irmão se no teu tem uma trave, né? Sempre é o outro que é culpado, o outro que é pecador. Aqui está a raiz, podemos dizer psicológica ou sociológica, da divisão. Quando eu me acho mais inteligente, mais importante, quando eu me acho um semideus, um Deus, é claro que eu não vou estar unido com as pessoas, eu vou ficar separado. Eu vou criar um trono, né, a pessoa vai numa festa, né? Se ninguém dá atenção, já faz birra, né? Igual criança. O pior é que nós já temos lá a nossa idade e agimos igual criança. É a síndrome de querer ser Deus, querer ser melhor do que os outros. Como é que uma pessoa dessa vai estar unida? Então, a raiz da união foi Jesus. Nós vamos ver o outro texto ainda hoje, que Jesus veio quebrar o muro da separação. É se fazer servo, é lavar os pés dos outros. Aí vai quebrando a inimizade, quebrando as barreiras, quebrando os preconceitos. Mas se a gente ficar numa posição superior de querer ser Deus, portanto, eu lembrei desse texto, meditando o Efésios, desse texto do Gênesis, porque o plano de Deus foi de unir tudo a partir de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio indicar como a gente pode estar unido se a gente seguir os passos dele. É um novo Adão, né? São Paulo vai dizer. Porque o primeiro Adão, e Eva e Caim, sei lá, queriam ser igual a Deus. Jesus veio, aqui também se a gente poderia seguir, né? A mulher que vai pisar na cabeça da serpente, porque a serpente é o símbolo do mal. Esse é um segredo. Vamos passar para o segundo. É no capítulo 3, de 3 a 9. Nesse bloco aparece mais um segredo. Quem poderia ler? É Efésios, capítulo 3, de 3 a 9. Quem vai ler? Só que minha Bíblia é diferente, peregrino. Nem todas, como eu falei, nem todas as Bíblias têm as mesmas palavras, né, mas o conteúdo são idênticos. Versículo 3, começa do primeiro. Que me foi dado a conhecer o segredo, como vos escrevi há pouco. Lede minha carta e podereis avaliar como entendo o mistério de Cristo. Nas gerações passadas, não foi dado a conhecer aos homens, mas, ao contrário, revelou-se aos seus santos apóstolos e profetas inspirados. Consiste nisso: por meio da boa notícia, os pagãos compartilham a herança e as promessas de Jesus Cristo e são membros do mesmo corpo. E eu sou seu ministro por dom da graça de Deus, outorgada segundo a eficácia de seu poder. A mim, o último dos consagrados, foi concedida essa graça: anunciar aos pagãos a boa notícia, a riqueza insondável do Messias, e iluminar o segredo que Deus, Criador do universo, guardava há séculos,
Deste modo, agora na igreja manifestará as autoridades e potestades. Acabou, né? Muito obrigado. Nesse bloco aí, quantas vezes aparece a palavra mistério? Eu coloquei lá, aparece 3 vezes, né? No versículo 3, foi-nos revelado este mistério, né? Pela revelação, como antes um pouco eu lhes escrevi. Por isso, quando vocês lerem, podem perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E qual que é esse mistério? Está no versículo 6. Qual que é esse segredo? O segredo é este: por meio do Evangelho, os judeus participam com os não-judeus, participam com os não-judeus da bênção divina. Então aqui a gente entra num tema fundamental de Efésios, que é a questão dos pagãos, os não-judeus. São Pedro era judeu ou não era judeu? São Paulo era judeu ou não era judeu? Eles eram judeus, né, de raça. Tinha cidadania também. Na verdade, todos os primeiros seguidores de Jesus, como todos eram judeus, né? E participavam, iam na sinagoga. Eles, como disse Jesus, eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim dar pleno seguimento. Só que com o passar do tempo, os judeus que não admitiam Jesus como o Messias, aí começou a ter um racha dentro do judaísmo. Ao mesmo tempo, Pedro, Tiago, quando a gente lê os Atos dos Apóstolos, eles começaram era a igreja em saída, começaram a ser missionários, a viajar, né? Os Atos dos Apóstolos estão cheios desses relatos. Ou seja, iam ao encontro de pagãos, como Paulo. Tanto é que São Paulo é considerado o apóstolo dos pagãos. Só que aí que entra a problemática. Quem não era judeu tinha uma cultura diferente. Tinha uma cultura diferente. E a gente sabe que o diferente é complicado, né? Não sei se alguém já morou num lugar... Até aqui, né? Você vai para São Paulo, muda para um lugar, a cultura já é diferente. E no exterior muito mais. E estava tendo esse problema. Paulo, que viajava em todo o Império Romano era cheio de culturas diferentes. E como conviver com o diferente? Se a gente pega, por exemplo, a carta aos Coríntios, lá é muito explícito, né? Ele vai dizer, tem uns que é da panelinha do Apolo, tem outros que é do Pedro, o outro é do Paulo, o outro é de Cristo. Quando a gente vê as panelinhas de hoje, não são novidades, né? Os grupos. Só que isso divide a igreja. Então, São Paulo coloca aqui, no capítulo 3, versículo 6, está no segredo de Deus que os pagãos têm lugar na comunidade. Que a maioria dos judeus achava que não. Porque tinham uns problemas, se a gente vê lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 15, depois se alguém quiser aprofundar o assunto, eles fizeram até um concílio para resolver esse problema, e nesse concílio, nesse sínodo, né, como está acontecendo na Igreja Católica, cada vez se discute uma questão, o problema era esse: nós vamos aceitar os pagãos ou não na nossa comunidade? Em aceitando esses pagãos, podem viver do jeito que eles viviam antes ou eles têm que mudar? Aqui nos Atos dos Apóstolos 15,
fala de 3 problemas que os pagãos tinham e que os judeus, aqueles assim mais radicais, aqueles tradicionais, não aceitavam. Atos 15, versículo 20, fala assim. Primeira coisa, eles comiam carnes oferecidas a ídolos, né? Tinha as religiões, o Império Romano era cheio de... Se alguém já foi em Roma, tem lá um lugar chamado Panteão, para ser visitado, né? Que era um monumento para todas as religiões. É um ecumenismo. Roma não estava nem aí com a questão das religiões. O problema deles é receber o imposto, né? E então tinha muito. E aí, essas pessoas que comiam carne oferecidas a ídolo, pode comer ou não pode? O que vocês acham? Se vocês estão andando, vamos trazer o problema para os dias de hoje. Vocês estão andando aí numa encruzilhada, tem lá um frango oferecido para uma outra religião. Pode comer ou não pode? Eu tinha um tio que gostava de tomar pinga, se ele visse, ele pegava e tomava, né? Eu estou trazendo, mas essas questões assim, obviamente que a gente não vai comer a carne ali, porque pode estar contaminada, mas como tem algumas igrejas, por exemplo, você pode comer carne de frango que foi... A questão do sangue, por exemplo, né? Tem algumas igrejas que... Pode comer frango que não foi cortado o pescoço? Não pode, né? Tem algumas igrejas, como o Testemunho de Jeová, por exemplo, que não comem, né? Eu tinha uma tia que não comia. E tem muitas coisinhas, pode ou não pode, às vezes até dentro da nossa igreja, pode ou não pode, né? E essa questão estava lá, porque os pagãos traziam coisas diferentes. Outra questão, uniões ilegítimas. Aqui era coisa própria dos pagãos, né? Aqui tem a explicação, parece designar as uniões irregulares, né? Com gente pagão, pode, né? Casar com pessoas de carnes sufocadas e podem comer sangue. Por exemplo, o judeu até hoje, eles não podem comer carne de porco, né? Porque está lá no Antigo Testamento. Agora, os pagãos não estavam nem aí, eles, uma costelinha de porco com mandioca, que é coisa mais gostosa, né? Então, eram coisas pequenas, mas dava problema. Tinha questões mais sérias, por exemplo, a circuncisão, né? Que todo judeu até hoje tinha que circuncidar. Esses pagãos não circuncidavam. E para muita gente limitada, a salvação estava em coisas exteriores, mas Jesus quebrou isso, né? Jesus colocou que o importante é, como é que ele vai falar? É o que está no coração, né? Mas como as pessoas ainda são lerdas para entender Jesus Cristo, e nós somos até hoje, então isso gerava uma certa confusão. Por isso é que Paulo vai dizer, está no segredo de Deus que os pagãos têm direito sim. Deus criou todo mundo para ser salvo. E Jesus, na sua sabedoria, vai dizer, qual o mandamento que a gente tem que seguir? Jesus falou, gente, não se preocupe com essa história de comer carne. Lá em Levítico tem uma lista de não sei quantos animais, interessante, quem entende animal lá, né? Tá, os que podia comer, os que não podia comer. Acho que Levítico capítulo 11, 12, né? E tem lá um critério, os animais que tem o casco fendido pode, não come, os que, enfim. Jesus vai falar, só tem 2 mandamentos. Ame a Deus e ao próximo, e seja feliz, né? Acho que é Santo Agostinho que vai falar, né? Ame e faça o que você quiser, né?
mas com amor. Quem ama nunca vai prejudicar o próximo. Então, São Paulo entendeu isso e vai defender no meio das comunidades essa abertura. Mas vamos passar para o segundo ponto. O segundo texto, já é o terceiro, né? Vamos ler, é um trecho curtinho. Efésios, o ponto está mais embaixo. Efésios, capítulo 2, versículos 14 a 16. Pode descer mais. Mais. Aí. Pode descer mais. Aí. Tá bom. Que está em vermelho. Aqui fala também algo muito importante, mas vamos primeiro ler o texto. Vamos ler todos juntos, diretamente aí do 4. Porque Ele é nossa paz, tornando judeus e não judeus um só povo, por meio do sacrifício de seu corpo. Ele derrubou o muro da inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com seus mandamentos e ordenamentos, para criar em si mesmo dois povos, um homem novo, fazendo a paz. Da sua morte na cruz, reconciliou completamente ambos com Deus em um só corpo, destruindo a inimizade que havia. Eu confesso que nessa leitura integral que eu fiz, foi o texto que mais me tocou. Deixa só em vermelho mesmo, porque depois é comentário. Que profundidade esse texto, né? Começa falando, Jesus Cristo é a nossa paz. Paz, na Bíblia, é algo fundamental, né? Shalom, como se diz em hebraico, é algo que não é só paz para nós, é sossego, né? Menino, me deixa em paz. Não, paz para o judeu é todo mundo viver bem, né? É a gente ter amizade com todo mundo, é o mundo todo viver bem, né? Não é só nós, a nossa família. E fala, né? Jesus é a nossa paz, tornando os judeus e não judeus um só povo. E fala o sacrifício de Jesus na cruz. Ontem o Evangelho falava muito da cruz, né? Ele reconciliou tudo o que havia de inimizade. É justamente o sacramento que a gente chamava de confissão, né? Hoje, a igreja, acho bonito esse nome, a igreja fala mais o sacramento da reconciliação. Jesus veio reconciliar tudo. E como é importante a gente saber que nós estamos reconciliados, né? Daí que vem a paz, né? Eu receber o perdão, eu estar reconciliado com as pessoas, reconciliado conosco mesmo. Às vezes o principal algoz da nossa vida são a nossa consciência, os nossos escrúpulos. Já estamos salvos. Que coisa boa, né? Então podemos fazer o que quisermos? Não, com amor, né? Mas a vida, São Paulo vai dizer nas cartas dele, a vida é graça, é gratidão. A salvação não depende da gente. Jesus na cruz já nos salvou. Essa é uma tese, né, da carta aos Romanos, da carta aos Gálatas. Por isso aí vai dizer que ele acabou com a lei e os mandamentos, porque muitos achavam que você só pode ser salvo se você cumprir todas as leis, né? Quem vai dar conta? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né? Ninguém vai dar conta. E quem acha que vai dar conta, é porque não. Nós somos limitados mesmo, né? Não tem jeito, né?
Então, as cartas de São Paulo vai dizer, nós somos salvos acolhendo essa salvação de Jesus Cristo. Ele veio acabar com a lei, ele, como ele vai dizer em outra, o próprio Evangelho vai dizer, né? Vinde a mim, todos vocês, como é que é aquela frase? Bonita. Vocês que estão cansados, chateados, né? Deprimido, né? Agoniado. O meu mandamento, o meu jugo é leve. Essa frase é linda, né? Como é que é? O fardo é suave. É isso que São Paulo está trazendo ali. Então, a partir dali, ninguém vai condenar os outros. Ninguém vai julgar. E depois ele vai dizer, como é que é? No versículo 14, fala, eu coloquei em letras maiúsculas, ele derrubou o muro da inimizade. O que seria esse muro da inimizade? Não é uma figura de linguagem. Realmente existia. Desce um pouco ali, eu coloquei uma maquete aí, ó. Esse daí seria então o Templo de Jerusalém, onde Jesus ia, né? Onde ele pegou o chicote e expulsou. Mas o problema, vocês veem que ali no meio tinha os muros que separavam. Ali mais à esquerda da paleta tinha o pátio dos gentios, né? Mas, quer dizer, quem era gentio não podia entrar no templo, tinha que ficar no pátio. Mas ali dentro tinha o pátio das mulheres, elas podiam entrar ali. Agora tem aquelas casinhas lá no meio, lá podiam entrar os homens, depois tinha a parte do sacerdote, e depois, bem no meio lá do templo, tinha o Santo dos Santos. Que barulho é esse? É o alarme lá fora? Então, lá dentro, tinha o Santo do Santo, que só podia entrar o sumo sacerdote, e uma vez por ano, né? E se ele tivesse puro. Ou seja, a estrutura do Templo de Jerusalém, a religião judaica, tinha um muro que separava os bons dos ruins, os santos, aliás, os puros dos impuros. Então Jesus Cristo veio quebrar essa barreira, né? Aliás, Jesus Cristo, então, se a gente vê a vida dele, foi o tempo inteiro quebrando muro e fazendo ponte, como se diz, né? Em vez de construir muro, vamos construir ponte. Ele visitava os pagãos, ele ia na casa de todo mundo, ele dava atenção às pessoas. É a espiritualidade da ponte, da reconciliação. Até em Mateus capítulo 18 ele fala, se uma pessoa te fez mal, se você está de mal com alguém, vá conversar com ela. Derruba o muro que separa. Mas eu não tenho mais clima para conversar. Chame uma pessoa que vai construir a ponte. Converse. Tente ganhar o seu irmão. Está lá em Mateus capítulo 18. Se no final não deu certo, aí segue sua vida, né? Mas faça um esforço de reconciliação. E Jesus bate muito na questão do diálogo, né? Hoje está tão complicado, né? A questão do diálogo, todo mundo sabe tudo, né? A questão de fake news, isso azeda, né? Azeda a vida das comunidades, das famílias, às vezes até a vida de casais.
E Jesus então veio matar a inimizade. Achei muito interessante também essa expressão. Tem que pisar em cima da inimizade. Mas a gente mata uma coisa construindo algo novo, né? A amizade. Nas bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças é: bem-aventurados os construtores de paz. São Francisco já canta, né, no hino da paz. A paz tem que ser construída. E nós devemos então, a carta aos Efésios então vem trazer isso. Deus, na sua finita bondade e misericórdia, um dos segredos dele é criar unidade. Mas será que a gente está seguindo mais Jesus Cristo ou está seguindo mais Adão e Eva e a serpente, né? Por exemplo, a história da fofoca, parece coisa pequena, mas isso azeda tudo, né? Achei interessante outro dia uma carta do Papa aos padres, que o Papa ele puxa a orelha de todo mundo. Ele fala do ambiente de fofoca entre os padres. E é uma raça que eu conheço bem, né? E está em todo lugar. Então a carta vem dizer isso. Nós devemos, seguidores de Jesus Cristo batizado, quebrar esse muro. Porque se a gente não conhece as pessoas, né, entender a história, por que fulano, ciclana está agindo daquela maneira, entender a história. Quando eu morava em Curitiba, a gente fazia pastoral carcerária, é uma das pastorais mais desafiadoras, né? Tinha presídio de 2.000, 3.000 pessoas. E fazer o que aí eu me perguntava, fazer o que lá, né? Mas era um trabalho de ouvir histórias. Por que eles estavam lá e era um trabalho difícil, mas muito rico, né, de ouvir as histórias, quebrar preconceito, né, das pessoas. Até uma vez eu dizia para um amigo, falei, olha, se eu tivesse a mesma história dessas pessoas, eu estaria na cadeia também. Quem é melhor do que ninguém? Até eu brinco, né, a questão das escolas. Eu falei, na escola eu não aprontava porque eu sabia que quando chegava em casa alguém ia me corrigir, né, meus pais. Agora, quem é criado assim, é criado, às vezes, violentado desde criança. Então, conhecer o diferente é algo fundamental para quebrar o muro. Porque quando a gente conhece, quebra o preconceito. Preconceito é daquilo que a gente não conhece e daquilo que a gente vai imaginando. Então, dá para a gente conversar muito sobre a carta, né? Mas vamos ficar com isso hoje. Jesus derrubou o muro da inimizade, doando sua vida, sendo fiel até o fim. Ele superou toda a violência e todo o ódio. Jesus Cristo, mais do que ninguém, tinha motivo para ter ódio no coração, né? Porque quando a gente lê o relato da paixão, na Sexta-feira Santa, a humilhação, né? O desespero, os problemas, enfim, mas ele manteve a serenidade. E só assim, né, numa comunidade serena, onde a gente procura resolver as coisas no diálogo, porque as diferenças, elas existem. Graças a Deus que a nossa igreja, nem todo mundo pensa igual. São Paulo vai trabalhar isso também na carta aos Coríntios, né? A analogia do corpo, né? O corpo, a orelha tem que ser orelha. Cada parte do corpo é diferente, mas na totalidade, sob uma só cabeça, é que cria a união. Gente, então é isso hoje. Amanhã nós vamos trabalhar o capítulo 4, se alguém já quiser ler. Seria essa perspectiva. Como
são orientações para os Efésios ou para nós aqui na São Benedito, para todo mundo, como criar essa unidade. Amanhã já tem coisas bem práticas, né? Como criar, tá certo? Podemos concluir? Então vamos ficar em pé. Quem poderia fazer assim uma prece de agradecimento? Pode ser, Maria Ângela? Então, nós queremos louvar e agradecer a Deus por esse momento tão rico que nós meditamos, que refletimos sobre a palavra de Deus, e que a gente possa deixar cair essa palavra no nosso coração e entender que nós pertencemos à comunidade, né, pertencemos a esse corpo místico, né, que é a igreja, entender que Cristo é a cabeça, que nós devemos ser conduzidos por Ele, né? E que essa unidade precisa prevalecer em nossa comunidade, né? E que a gente se esforçar um pouquinho para ser essas pessoas como Jesus quer que a gente seja, que nós vamos frutificar mais, né? Nesse caminho de amor, né? E de fraternidade. Então nós queremos agradecer ao Frei Marcos, né, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, para que ela venha intercedendo mesmo junto ao Pai, para que a vida, né, do Frei, continuando assim com essa missão, com essa vocação, conduzindo, né, o povo nos caminhos da evangelização, né? Vamos rezar uma Ave Maria, agradecendo a nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O senhor vai dar a bênção para a gente? O Senhor esteja com vocês. Que a bênção do Deus onipotente, que criou esse mundo para viver unidos, nos anime, nos fortaleça e nos alegre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos em paz, o Senhor nos acompanha, até amanhã, se Deus quiser.